Boa noite a todos, iniciando aqui mais um estudo do mini índice, fechamento hoje do dia 13 de fevereiro, ou 13 de setembro. Pessoal, que dia, olha esse candle, ele é normal ou não? Um índice que basicamente rodou aí quase 4.000 pontos e abrindo quase na máxima e fechando quase na mínima. Olha que corpo. Quando é que a gente tem um candle desse? Parecido, mas não igual, parecido, mas não igual, parecido, mas não igual, parecido, mas não igual. Talvez esse, quer ver? Vamos ver aqui. Mas chega a 4.000 pontos. Chega a 3.100 pontos aqui, pessoal. 3.100. Então, olhando aqui, não consigo ver o candle. Talvez esse aqui, ó, que tem aqui um pavio muito grande, mas de corpo inteiro, aqui rodou, né? 5.000 pontos. Então, assim, que dia, né? Que dia. A gente falava desse movimento e que a gente previa, não, a gente projetava pelo movimento que ele poderia vir buscar essas resistências, mas que também essa força de defesa desse topinho que ele fez ontem poderia significar algo. Isso nós comentamos lá no nosso estudo. Então, é claro que, graficamente, pelo movimento, eu estava preparado para um teste de resistência, um teste de topo. Porém, pelo candle e não pelo movimento, eu imaginei que ele pudesse, antes de testar o topo, dar uma corrigidinha. E eu até desenhei isso aqui. Ele pode fazer isso aqui, né? Aí vem aqui para fazer um movimento mais simétrico, né? Claro que isso aqui, gente, é o que eu achava e não é o que eu queria, né? Mas a gente pensou nas duas possibilidades, né? Sempre tem que pensar assim, nas três. E aí ele vem com esse movimento absurdo de queda. E a gente tem que entender o efeito que teve a notícia nesse movimento de hoje. E até vou contar uma historinha sobre essas notícias, né? Então olha só como a coisa é, né, pessoal? Por isso que eu não opero notícias. Eu não opero notícias, eu opero gráfico. Núcleo de inflação, a inflação acima, né? O esperado era 6,1, veio 6,3. O que pode acontecer aqui, né? Pode ser que venha a ter aumento de juros, e aumento de juros é saída de dinheiro do mercado aqui do brasileiro, né? Porque o pessoal coloca dinheiro lá para poder remunerar num mercado mais estável, né? Imagino eu, né? Índice de preços também ao consumidor com alta, ou seja, também demonstrando aí preocupação com a economia americana. Então, acho que esse foi o grande ponto. Não analise. Primeira vez que estou analisando isso, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Mas para a gente tentar entender, né? Talvez isso aqui tenha sido o reflexo de, não um movimento natural, né? Não um movimento natural, e sim uma especulação em cima da notícia. Mas, graficamente, é o que a gente tem aqui para analisar. E a gente olha isso aqui, agora. Opa! E a gente olha isso aqui agora, né? Ele fez esse movimento, ele numa pancada só veio para cá, e, graficamente falando, é o que a gente pode esperar, mas, dada a notícia, o mercado pode reagir diferente, pode vir buscar direto esse fundo aqui agora, né? Então a gente tem que aguardar a abertura de amanhã. É um corpo muito grande, talvez o índice não vá rodar tudo isso, né, se for para cima. Então amanhã vai ser um dia bem desafiador de leitura, né? De leitura. Aqui eu ainda imagino ele numa perna de alta, tentando armar a perna de alta, como a gente está estruturando aqui, certo, pessoal? Vamos passar aqui nos 5 minutos para a gente ver como é que foi, como o dia se desenvolveu, né? Nós começamos o dia, pessoal, vou fazer aqui no 15, com essa visão aqui, né? Que o índice deu essa pernada ontem e parou aqui.
E ele poderia fazer isso seguindo essa tendência, né? Seguindo esse movimento. Então, essa era a nossa preparação. Então, a gente desenhou que aqui era nosso ponto de compra, aqui nosso ponto de venda, porque ele poderia bater aqui e subir, ou então ia romper aqui para baixo e nos dar o sinal de venda para a gente vender aqui, né? A gente desenhou, a gente projetou que aqui era onde ia abrir, por conta de como estava o mercado americano, e ele abriu bem próximo, né? Deixa eu descer um tempo gráfico aqui, que a gente já fica mais... E aí, pessoal, ou seja, ele abre aqui nessa região. Essa região aqui, na verdade, ele abriu onde? Ele abriu aqui. Opa! Ele abriu, deixa eu dar um zoom melhor. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor. Ele abre nesta região, vem até aqui e fecha aqui, né? Então, esse movimento aqui, ele é assim, né? Aí, quando ele tocou nessa região aqui, que voltou e fez esse movimento aqui, mas vamos lá no 2 minutos. Pronto. Ele vem, né? Eu entrei na venda bem aqui, pessoal. Pum. Eu entrei na venda aqui. Por que você entrou na venda aí, Altair? É minha região de venda? É. Ele testou esse topo e não rompeu? Testou. Ele me deu um sinal de venda? Me deu. Me rompeu. Ah, é um sinal fraco? Sim, é um sinal fraco. É um sinal fraco, porém eu entrei na operação, imaginando que ele já fosse buscar aqui o gap, fechamento de gap, uma vez que ele tinha feito esse movimento aqui de boa amplitude já no 2 minutos no começo do trade. E aí a gente coloca o stop sempre na máxima do dia, e eu objetivava o fechamento de gap. Era um stop, de certa forma, caro, mas eu tinha um objetivo. Eu tinha objetivo. E aí, pessoal, vou contar um segredo para vocês. Sabe o que aconteceu nesse período aqui? Eu estava acompanhando, e aí eu precisei apresentar um trabalho, um documento para uma pessoa. E eu estava posicionado. Eu estava posicionado com parcial aqui, alvo aqui e alvo aqui. Duas parciais e alvo. Porque é a minha estratégia. Eu estou pensando nesse movimento e eu quero que ele venha buscar essa região aqui. E romper. Então, para mim, o movimento, a amplitude do movimento é essa. Claro que existem suportes aqui no meio, e os suportes me dão noção de onde eu tenho que fazer as parciais, né? E não que de fato é o meu ponto de venda e de compra. Pode ser que ali ele vire, pode ser que ele viesse aqui, ó, batesse aqui e voltasse, mas a minha parcial estava antes aqui. E pessoal, aconteceu que 9h30 da manhã, quando saiu a notícia, eu estava posicionado e estava numa outra tela. Aqui, aqui e aqui. Minhas parciais e alvo. E pessoal, simplesmente na minha tela aparece aqui 3 notificações de ordem executada. Eu falei, putz, fui estopado, deu notícia, não lembrei da notícia. E aí quando eu venho para o gráfico, foi uma pancada tão forte para baixo que ele pegou as 3 ao mesmo tempo. E deu a notificação para mim aqui ao mesmo tempo. E é o tipo, é o que eu falo para vocês, um loss, às vezes, ele é muito técnico e tá 100% do operacional e funciona, e você não vai desistir daquele operacional só porque você tomou um stop, porque é assim que funciona. E o gain nem sempre é um gain técnico, um gain que você teve porque você estudou a operação e foi. Claro que eu estudei, eu queria isso aqui. Era a minha visão. Técnica era essa. Né? Região de venda, sinal de venda, parcial antes desse suporte, segunda parcial aqui, terceira parcial aqui, que é um alvo final dessa queda. Não fui nem por projeção, fui por esse desenho que a gente fez.
Então, eu dei sorte. Porque não foi por técnica que aconteceu, isso foi pela notícia, né? Então foi um game aí meio na sorte, né, pessoal? E aí a gente tem uma nova entrada de venda aqui, né? Uma nova entrada de venda. Só pensando, só os detalhes aqui, pessoal, também. Quando ele, cada vez que ele faz um movimento, a gente redesenha, né? Então, quando a gente fez, quando ele deu essa pernada aqui, a gente, claro, quer que ele teria que voltar até essa região aqui para vir, né? Uma vez que ele já tinha rompido esse fundo. Então, já que ele rompeu esse fundo, a gente desenhou um Fibonacci assim primeiro, tá? Opa, calma aí, ele vai recuperar. Então, a gente estava esperando ele vir até aqui e voltar. Quando ele fez esse candle aqui, ó, opa, deixa eu tirar aqui agora. Ele quase bate, tá vendo? Ó? Ele quase bate aqui na 38. E a gente via a força que estava o movimento vendedor. Eu entrei meio que no risco aqui, ó, com medo, mas eu entrei. Não é uma operação, uma operação escalpeladora. Ela não pode ser uma operação de longo, até porque não tem stop para ela, né? Stop foi financeiro, 80 pontos. E aí a gente veio no trade. E aí segurou. Quando deu a parcial, eu ajustei o stop um pouco para cima para o 0 a 0. E aí a gente pegou e desceu vendido com ele. Claro que onde é que eram as parciais? Aqui, aqui e aqui era o meu alvo final. E aí, pessoal, a gente vem aqui quando ele quase chega nesse suporte. E aí ele sobe. Mas ele sobe aqui sem um sinal de subida, né? Sem um sinal. Mas ele dá um sinal bem aqui, né, de subida. Ah, mas ele não poderia estar vindo só testar essa resistência e voltar? Sim, exato. Exato. E aí você para e pensa, opa, mas calma aí, ele tem aqui, ó, se ele fizer o pivô, ele tem aqui pelo menos aí, ó, 50%, 700 pontos para subir. Dá para subir comprado? Dá. Compra aqui, põe stop aqui e vamos para cima. Eu não entrei nessa operação porque eu estava com medo. Não é que eu estava com medo, foi tão forte o movimento de queda que eu pensei, não, pessoal, vamos esperar porque o dia não tá normal, apesar de já ter estabilizado. Falei, então se o dia vai ser de queda, vamos esperar a venda, né? E outra, aqui ele está em cima de um antigo suporte. Então, quem me garante que aqui, nesse ponto de retorno, ele não faça um ponto de retorno e falha e começa a voltar, né? Então, o ideal é quando ele rompe essa região, aí sim, aqui, ó, é uma boa compra. Porque ele está acima dessa região, eu tenho stop bom, eu tenho alvo aqui para buscar a subida. Essa compra aqui, sim, ela é uma boa compra, mas essa resistência aqui, essa resistência, né, ela me atrapalhou um pouco. Ela me atrapalhou um pouco e eu acabei não fazendo, esperando ela romper, voltar e me dar o sinal, né? E aí, pessoal, ele vem até aqui, a gente, como ele já subiu, a gente fez esse Fibonacci aqui, né? Que determinou que essa aqui é uma região de venda, compra só nessa região para cima, porque a gente prevê esse movimento aqui, ó. E aí ele vem. E eu entro numa venda bem aqui, pessoal, ó. Pau, opa. Eu entro vendido aqui, ó. Eu entro vendido nesse candle. Não pego o alvo, porque meu alvo, eu ia sair aqui, apesar da projeção me dizer que isso aqui tem que vir até aqui embaixo, como eu já estava muito esticado, eu tinha alvo de sair aqui. Então aqui eu já tinha pego parcial aqui, e aí me estopou quando voltou. Eu não lembro exatamente em que ponto me estopou. E aí ele sobe, eu não tenho o que fazer aqui. Ele fez esse movimento. Enquanto ele não romper essa faixa ou romper essa faixa, eu não posso fazer nada. Então, ainda que ele tenha dado aqui um sinal de compra, para mim não é um sinal de compra, não dá. Para mim ele pode estar consolidando, né? E aí a gente vem aqui, opa, acelerei.
Então ele vem aqui e monta essa estrutura aqui, mais uma estrutura de venda para gente. Eu entrei vendido? Não, não entrei vendido. Por quê? Porque ele não rompeu esse fundo. Ele não fez nada. Se ele vai fazer um movimento de alta, eu quero que ele faça isso, eu quero que ele rompa isso. Como ele veio, voltou, nem ponto de retorno aqui. Como eu estava vendido, Altair, por que você não virou a mão? Poderia ter virado a mão na hora que eu fui estopado? Poderia, imaginando que iria fazer assim, né? Poderia. Não era difícil. Porém, eu já estou calejado de entrar em venda na região entre 38 e 50, ou comprado no contrário, ele vem, volta, vem, bate aqui, e é só depois que ele bate aqui é que ele cai. Então, para mim, qualquer coisa aqui nessa região era muito perigosa dele bater nessa região aqui e já querer cair, né? Então, eu estava esperando um movimento mais confirmado. Eu queria que ele rompesse essa região e aqui me desse a compra. Aí ia acontecer hoje? Não sei se ia acontecer hoje, mas é o que eu esperei. E aí eu só entro na venda aqui agora, pessoal. Bem aqui. Nessa venda aqui eu entro. Porque aí ele rompeu, como ele veio aqui, fez isso. É a mesma coisa da gente estar dizendo que o preço está fazendo isso aqui, né? Então, quando ele rompeu esse fundo, a gente entrou aqui, ó, nessa venda. E ele veio. Qual que era o nosso alvo? Era aqui. Aqui era um ponto de segurar o trade, né? Aqui eu fiz uma parcial curta, porque já estava muito esticado, né? E aí o trade veio, deu o alvo e rompeu para baixo. E aí eu não fiz mais nada de operação. E aí a gente desenhou, opa, calma aí, ele rompeu o fundo, não rompeu? Qual é o último movimento? É esse. Então ele pode estar fazendo isso aqui. Vamos esperar ele chegar até aqui. Vou subir comprado? Poderia. Poderia subir comprado porque a gente teve um mínimo de sinal aqui acima de um suporte, que era suporte que virou resistência. Ó. Ele rompe e dá o sinal. É um sinal de compra. É contra a tendência? É. Mas eu dei um sinal acima de uma região que era suporte, que virou resistência. Rompeu a resistência, bateu nela de volta e subiu. Então eu tenho um alvo para vir até aqui, imaginando isso. Mas eu já falei para vocês aqui no canal. Essas operações eu ainda eu preciso ler mais essas operações. E cada vez que eu comento aqui com vocês, fica claro. Está dentro do operacional. Falta eu praticar um pouco mais esse tipo de operação. Eu não tenho praticado, eu não tenho entrado nessas operações. E tenho que treinar mais. Né? Tenho que testar um pouco mais essa operação. Porque vira e mexe a gente comenta aqui. Quando ele bate no fundo, arma um pivô de subida, tem alvo, está acima de qualquer tipo de resistência, vamos comprar. Se estopar, estopou, né? Paciência. Faz parte do aprendizado. Então eu preciso treinar um pouco mais essas visões aí, tá, pessoal? E aí o que acontece? Ele acaba não desenvolvendo, né? Ele acaba não chegando na região, nem mínima. E olha o que ele faz. Olha como o dia é atípico, né? E olha o quanto ele cai ainda, pessoal. Nessa região aqui. Deveria ter vendido. Mas estava tão esticado que eu não estava confiando mais. É final de dia, não. Falei, não. Pode ter furado falso, pode estar batendo aqui e subir. Não, vamos ficar de fora, né? Mas tecnicamente ele só não corrigiu tudo que tinha que corrigir. E já voltou. Né? Mas aqui no 2 minutos ele dá uma engasgada, né? Ele rompe esse fundo aqui. Aqui já era o fundo do dia, né? Ele rompe, vem, dá o sinal aqui abaixo. Ele rompe esse fundinho nessa outra pernada aqui. É porque tinha esse suporte muito perto. Eu não entraria nessa operação, talvez. Não entrei. E mesmo que fosse no começo do dia, talvez não teria entrado. Aí ele volta aqui e dá faz esse movimento. Mas quando você olha os micro pivôs, aqui ele fez uma perna de alta. Aqui poderia ter dado uma compra.
pelo que a gente falou ali atrás agora, naquele movimento, utilizando o micropivô como uma estrutura válida para a gente operar, aqui era uma compra. Vocês concordam comigo? Porque eu poderia estar desenhando isso aqui, ó. Isso aqui é um fundo, isso aqui é um topo, e o preço pode estar descendo aqui, vir até aqui, subir para bater aqui e cair de novo. Então é uma compra técnica e boa, com stop um pouco mais apertado aqui, com alvo nessa região aqui, né? Então seria uma compra boa. E quer dizer, seria uma compra que eu faria, mas eu não fiz, porque eu já não estava operando mais. Mas aqui a gente teria sido estopado, né? Dentro desse operacional. Lá no último fundo deu certo. Aqui, né, ó, aqui deu certo. Porque ele ainda subiu, né? Subiu quantos pontos aqui depois desse... Ele subiu 200 pontos, o que é pouco, né? Em teoria é pouco. Aqui eu entro aqui afogando o stop, tá? Numa operação dessa, contra a tendência. Não dá para colocar stop aqui, né? Então, assim, é uma operação mais complicada. E aí, pessoal, o que ele faz? Olha isso. Ah, não, aqui ele já para, né? Ou seja, ele já vem até esse fundo. Depois que ele rompeu aqui, né? Ele cai com força. E aí depois dá uma pequena recuperada. Mínima, né? Então é isso, pessoal. Estudo assim, olhando de forma macro, o movimento foi bem técnico, porque a gente vê uma queda, um retorno até os pontos de retração, uma queda. Aqui ele não chegou no ponto de retração, uma queda. E aqui ele está buscando esse movimento. Então, olhar o macro é a primeira coisa que a gente precisa fazer nos nossos estudos. Tendência de baixa, respeitando as regiões de retração, de pullback, de correção. Às vezes dando uma enganadinha, e aí faz parte. Por isso que não é uma operação única, a gente entra, sai, refaz a operação, etc. Mas a gente conseguiu ler alguns sinais bem claros aqui, de venda aqui, com o objetivo de fechar o gap, região de venda, sinal de venda, alvo bom, gerenciamento de risco alinhado. Venda aqui eu estou no 5 agora, né? Acho que foi aqui a venda. Scalp, não recuou, não fez um movimento aqui assim. Ele já quis romper o fundo depois de uma subida, chegou bem perto do 38 e já rompeu, então vamos entrar no scalp. Tem que ser scalp, não dá para esticar a operação, não dá para esticar o stop, né? Não dá para pôr um stop folgado para o preço trabalhar, porque ele pode estar rompendo esse fundo falso, ele pode bater e voltar. É scalp, parcialzinha bem curta, e aí quando eu estou bem, eu entro stop curto, parcial curta e alongo as parciais seguintes, né? Ele pegou aqui, eu já zero, já fico no 0 a 0. E aí conforme o trade avança, eu vou protegendo. E aí um scalp pode virar uma operação que você faz você faz muitos pontos, né? Você faz muitos pontos. Deu a subida, que eu não peguei, mas tecnicamente a gente avaliou que deu o ponto de subida aqui, deu ponto de venda aqui, deu parcial, dentro da leitura, dentro da estratégia, mas voltou, não quis descer com tudo, deu um segundo, aqui já não vou encarar como sinal, tá? Eu vou encarar o sinal aqui, quando ele rompe, ele faz isso aqui, rompe, volta e faz. Aqui é um sinal de queda da continuidade, né? E aí ele dá possibilidades de incremento por aqui até chegar aqui nessa região. Rompe o fundo, já tinha rompido o fundo, volta acima da resistência, a gente viu em 2 minutos que deu uma compra aqui, que andou pouco, mas andou. Não chegou nas retrações, então se a gente vai entrar em operação aqui, tem que ser mais escalpeladora, porque a gente não sabe como esse fundo vai reagir quando bater nesse fundo aqui. E aí ele desce, rompe e vai dando operação pra gente, né? Então, dentro desse operacional que a gente tem compartilhado com vocês,
O índice foi bem técnico. Nessa parte do dia aqui eu já não trabalhei, então não testei as operações. Nas contratendências eu não operei, não testei, mas vejo, claro, um sinal que deu bom aqui, um sinal que andou seus 200 e poucos pontos aqui. Aqui a gente teria sido estopado, né? Aqui, deixa eu ver aqui no 2 minutos, esse finalzinho de dia aqui. Veio, testou. Quando ele sobe aqui, né, ó, quando ele faz esse pontinho de retorno aqui, ou esse pivôzinho de alta, olha aqui quantos pontos ele, do pivô, né, desse ponto aqui, ele andou mais 230. Então, 2 pontos aqui de contratendência, quando ele virou, ele subiu aí seus 200 e poucos pontos. Então, tem sido um sinal bom. Só que como é contratendência, tem que sair curto. Né? Tem que sair curto porque nem sempre ele vai querer vir buscar aqui a região da retração. A primeira ele foi, mas outras duas ele não foi. Então, ficar atento. Eu mesmo vou treinar muito essa operação, tá, pessoal? Vou treinar bastante essa operação. É isso, pessoal. Obrigado aí por estar acompanhando. Deixem um like, façam questionamentos, compartilhem e sigam o operacional de vocês, pessoal. Sigam e tenham muita disciplina, muita disciplina. Tenho estudado muito material sobre disciplina. Não é nem sobre técnica mais. A técnica, eu tenho um conceito teórico muito abrangente, com 3 perfis diferentes, com 3 analistas super conhecidos, André Ribeiro, o Kim e a Ariane. O Mago, eu pego muita coisa do Mago, mas não me aprofundei no operacional do Mago. O Mago me ensina mais a questão não tão técnica, mas muita questão do gerenciamento. É um ponto muito forte dele, né, de conceito. Então, eu tenho muito embasamento técnico. Então, agora eu estou desenvolvendo muito a questão da disciplina, do gerenciamento, do controle emocional, né? É isso, pessoal. Boa noite e até o próximo vídeo.